E aí pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui de volta no vídeo, na nossa playlist de estrutura de dados. Vou deixar aqui no card se você não viu o último vídeo. A gente fez os algoritmos de lista encadeada para criar um nó e para fazer o push, adicionar um nó ao final da nossa lista. Então faltaram alguns algoritmos para a gente terminar a nossa lista encadeada. Aí depois a gente vai revisitar esse código para melhorar ele e deixar ele mais parecido, por exemplo, com o que a gente tem no JavaScript. Então, vamos lá. Os algoritmos que faltaram a gente terminar de fazer foram o algoritmo de unshift, para adicionar no início da lista, o algoritmo de splice, para adicionar no meio da lista, ou independente da posição que eu colocar, o length, para a gente pegar o tamanho da nossa lista, e o delete, que é o nosso algoritmo ali mais complicado de trabalhar. Então, bora lá! Primeira coisa, vamos fazer os algoritmos mais simples. Quais são eles? O algoritmo de unshift para adicionar no início da nossa lista. Então, vou vir aqui no meu VS Code. Então, vamos lá, vamos escrever nosso algoritmo de unshift. Function unshift. Ele vai receber a cabeça da nossa lista e o nó que a gente vai criar. E aqui, qual é o comportamento esperado desse algoritmo? Bom, se a minha cabeça de lista ela for vazia, no caso, vou trazer para cá. Se a cabeça da minha lista for vazia, ela simplesmente vai receber o novo nó ali que eu estou criando. Então, vamos fazer esse caso. Se head é igual a null, eu retorno para ela o novo nó que eu estou tentando colocar na minha lista. Caso a cabeça não seja nula, a gente tem que fazer algumas validações. No caso aqui, deixa eu voltar ela para cá. A cabeça da nossa lista ela não é nula. Deixa eu trazer você mais pertinho aqui. Vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer? Sempre que eu mexo com a cabeça da lista, eu tenho que tomar cuidado para eu não perder a referência para a minha lista inteira. Então, eu vou criar uma variável chamada de temporária aqui. Ela vai receber a cabeça da minha lista, olha só, para eu não perder ela. A cabeça da minha lista, ela vai receber o novo nó. Deixa eu pegar ele aqui de cima. Vai receber o novo nó. E aí a cabeça.next, que é esse ponteirinho aqui, vai receber a minha variável temporária. E aí a minha lista eu adiciono ela antes. Então, vamos por parte. Const temp vai receber a cabeça da minha lista. A cabeça da minha lista vai receber o novo nó que eu estou criando. E aí, a cabeça da minha lista, .next, vai receber a minha variável temporária. Então, head.next recebe o temp. E aí eu vou retornar a nova cabeça da minha lista agora posicionada no lugar certo. Então aqui eu tenho o wolf, vou dar um play aqui. Olha só, a minha lista aqui está certinha. E agora eu vou adicionar no início da minha lista. Então head igual a unshift. Vou passar a cabeça da minha lista. Vou criar um nó. E eu vou dar aqui o nome de novo, só para ver que ele vai ter que ser o primeiro da minha lista. Salvei, vou dar um play, olha só, o novo ele apareceu no início da nossa lista. Então, aparentemente está funcionando. Vamos ver do caso da cabeça ser nula. Deixa eu dar um play novamente. Olha só, ele adicionou o nosso nó certinho. Então, o unshift ele já está funcionando. Vamos para o próximo algoritmo. Qual que é o próximo algoritmo? O próximo algoritmo ele é o splice, para eu adicionar em qualquer lugar da nossa lista. Então, a gente tem o function splice. O splice ele tem que receber a cabeça da nossa lista, tem que receber o nó que a gente quer adicionar e a posição que a gente quer adicionar aquele novo nó. Então, a primeira coisa, como a gente vai trabalhar com posição, seria interessante a gente saber o tamanho da nossa lista. Então, vamos deixar o splice de lado um pouquinho e vamos fazer
a função que dá o tamanho da nossa lista. Aqui a gente precisa pegar a cabeça da lista, const temp recebe a cabeça da lista, porque a gente não pode andar com a cabeça da lista, senão a gente perde ela. Aqui a gente começa o nosso contador, count começa de 0, enquanto o temp for diferente de nulo, ou seja, a gente até chegar no final da nossa lista, a gente faz count, recebe ele mais 1, a gente vai somando 1, e a gente vai fazendo temp, recebe temp ponto. Por que aqui a gente faz a verificação até o temp ser null? Porque pra gente não importa se a gente chegar lá no final da lista, porque a gente não está procurando um elemento específico para mudar ele. A gente só quer ir até o final e saber quantos elementos tem. Então, ao final aqui a gente retorna o nosso contador. E aqui, caso o temp seja nulo, a nossa lista seja nula, ele vai retornar que a gente tem 0 elementos. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Deixa eu dar console.log aqui do nosso length da lista. Vou dar um play, ele tem que mostrar 0 para mim. Olha só, 0, não tem nenhum elemento na minha lista. Deixa eu vir aqui e agora eu tenho que mostrar que tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos na minha lista. Dei um play, count mais 1. O que ele está dando de erro aqui? Assign to constant variable. Eu deixei o count como uma constante. Ela é uma variável. Então dei o play novamente. Temp é a mesma coisa. Opa. Deixa eu dar um play. Agora sim, mostrou a nossa lista e mostrou a quantidade de elementos que a gente tem. Vou só testar novamente, para caso a gente não tenha nenhum elemento. Vai que ele pode ter dado algum BO. Opa. Play. Olha só, 0. Então, esses dois algoritmos estão funcionando. E agora a gente vai para o algoritmo de adicionar o elemento em qualquer parte da nossa lista. Aqui, a gente pode criar uma condição que seja um pouco diferente do que a gente tem no splice, que seria o normal do JavaScript. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui, caso a posição ela seja maior do que o tamanho da nossa lista, então, independente que seja uma posição inválida, a gente vai adicionar no final dela. Só se for maior, a gente adiciona no final. Então, eu vou retornar. Qual que é o nome do algoritmo para adicionar ao final da lista? O push da minha cabeça com o nó que eu estou querendo criar. E aqui a gente cobriu o caso de adicionar ao final da lista. Se a posição que eu passei ela for maior do que o tamanho da lista. Mas aqui a gente tem um problema que a gente tem que tomar cuidado, que existe o tamanho da lista e existe a posição da lista. Por quê? Nesse caso aqui, o tamanho da nossa lista ela é 5. Nós temos 5 elementos. Porém, a posição final do último elemento é a posição 4, porque a gente começa a contar a partir do 0. Então, se eu passo que eu quero adicionar na posição 4, eu não vou adicionar ao final da lista. Eu vou adicionar no lugar que está o F, no caso aqui, né, que a gente fez um shift. Eu vou adicionar no lugar do F. Então, se eu quero adicionar, por exemplo, o valor 1, ele vai ficar novo WOL1F. Então, temos que tomar esse cuidado quanto ao que a gente vai adicionar nessa posição. Então, aqui, quando eu falo que eu vou adicionar na posição 4, eu estou falando que eu vou adicionar no lugar do F. Só que, se a minha posição ela tem que ser maior do que o tamanho da minha lista, se eu passo 5, 5 é maior do que o tamanho da minha lista? Não, 5 é o tamanho da minha lista. Só que a posição 5 ela já não existe. Então aqui a condição não é apenas maior, é maior ou igual. Se a posição que eu estou passando é maior ou igual ao tamanho da minha lista, eu adiciono no final dela. E aí a gente vai para a próxima condição, que é caso eu queira adicionar no início da minha lista. Então, caso a posição que eu passe seja menor ou igual a 0, no caso eu quero adicionar na posição 0, eu vou estar adicionando ao início da minha lista. Caso eu queira adicionar na posição 0, ou antes dela, né, que seria uma posição inválida, o que eu faço? Eu faço um shift, que adiciona no início da lista,
passando a cabeça da minha lista, o nó que eu quero adicionar, e eu retorno esse valor. Ponto final. Então aqui a gente já adiciona ao início da lista. Faltou a gente fazer o que então? Faltou a gente adicionar ao meio da minha lista. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um for. Vou pegar o i, que ele vai começar de 0. Enquanto o i for menor que a posição que eu quero adicionar, eu vou fazer i++. Para que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer isso para que aí eu possa caminhar na minha lista. Então vamos lá. Const temp, não pode ser const, olha eu errando de novo. Temp igual a cabeça da minha lista. Enquanto a posição for menor do que a posição que eu quero inserir, temp recebe temp.next. E aí eu vou andar até a posição que eu quero inserir aquele elemento. Então vamos dizer que eu tenho a minha lista assim. Aqui eu tenho novo. Eu quero adicionar ela aqui. Vamos pegar que eu quero adicionar no lugar que está o F. Então, o temp recebe a cabeça da minha lista. Qual que é a posição que eu quero adicionar? Eu quero adicionar na posição 0, 1, 2, 3, 4. Quero adicionar na posição 4. Pos igual a 4. Beleza. Vamos lá no nosso algoritmo. Pos é maior ou igual ao tamanho da nossa lista? O tamanho da nossa lista é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pos não é maior ou igual a 5. Beleza. Então não vai entrar aqui. Pos é menor ou igual a 0? Não. Pos é maior do que 0. Então também não vai entrar aqui. Temp recebe a nossa cabeça de lista. Recebeu a nossa cabeça da lista. Então, aqui, o i começou de 0 e o i vai até menor do que a posição. I igual a 0. O que ele vai fazer? Ele vai andar com temp. Deixa eu tirar aqui, esse carinha aqui. Temp no 0, ele está aqui. Ele vai ir para o próximo. Tem o i agora, ele é 1. Temp está aqui, temp vai ir para o próximo. O i agora, ele é 2. Temp está aqui, temp vai para o próximo. O i agora, ele é 3. Temp está aqui, temp vai para o próximo. O i agora, ele é igual a 4. E 4 é menor do que 4? Sim. E 4 é menor que 4? 4 é menor que 4? Não. Então ele parou de andar. Eu cheguei no elemento que eu quero adicionar. É aqui que eu quero adicionar. Só que a gente tem um problema, que qual que é? Eu preciso parar no elemento anterior. Por quê? Porque é aqui que eu tenho um ponteiro para aquele elemento. Eu vou adicionar justamente aqui, nesse carinha. Então eu tenho que parar no elemento anterior. Então aqui, quanto i menor que pos menos 1. E aí sim eu vou parar nesse carinha aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Vou adicionar nesse meio aqui. Eu tenho que salvar o primeiro lugar desse aqui, porque senão eu vou perder esse nó. Então, o que eu vou fazer? O temp já está certinho. Let temp2 igual temp.next. Então, eu vou salvar esse carinha aqui, temp2. Salvei esse carinha aqui. Agora eu posso tirar essa ligação que eu vou ter. Temp.next vai receber o nó que eu estou adicionando. Vai receber esse nó aqui. Então, temp.next recebeu esse nó aqui. E agora, temp.next.next vai receber o temp2. Temp.next.next vai receber o temp2. E aí eu retorno a cabeça da minha lista. Se eu salvar isso daqui, vamos vir aqui, vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer o nosso teste. Head, eu quero fazer um splice dessa minha lista, adicionando um novo nó, create nó, vou chamar de splice para a gente saber que esse é o algoritmo, e a posição que eu quero adicionar, justamente na posição 4, que é no lugar do F. Se eu colocar 4 aqui, salvar, dá um play, olha só,
ele adicionou aonde deveria ser o F. Se eu passar uma posição 0, por exemplo, ele tem que adicionar aonde eu tenho o novo. Olha só. Se eu colocar um valor que é o tamanho da minha lista, no caso o 5, ele tem que adicionar no final da minha lista. Então, o nosso splice ele está funcionando perfeitamente. E agora, para a gente terminar, falta só o algoritmo de deletar, que ele é um pouco semelhante ao algoritmo do splice. Deixa eu só organizar primeiro aqui a nossa lista, para a gente poder entender muito bem como que é o algoritmo de deletar. Bom, para a gente finalizar, faltou apenas o algoritmo de deletar, que é um dos algoritmos mais complicadinhos de se mexer, justamente porque dá para mexer com ele com uma constante só, com uma variável só, mas seria interessante utilizar duas, já que a gente está aprendendo isso agora. Bom, qual que é a ideia do delete? Qual que é a ideia do algoritmo que a gente vai escrever? A gente vai ter que verificar se a nossa lista ela não é vazia, a gente tem que verificar se o elemento que a gente quer excluir não está no primeiro elemento da nossa lista, e aí a gente percorre o resto da lista procurando pelo elemento que a gente quer excluir. Então a gente não passa um nó específico, porque se a gente for fazer essas verificações por nó, se um nó ele é igual ao outro, ele nunca vai ser, porque de fato a gente guarda endereços de memória, não os nós. Então a gente tem que procurar por um valor, e o valor que a gente vai procurar é justamente a string que a gente está salvando na nossa lista. Então vamos lá, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Vamos escrever a nossa função de delete. Function delete from list, porque eu não posso usar só a palavra delete porque ela é reservada do JavaScript. Eu recebo a cabeça e eu recebo a string ou o valor que eu vou procurar na minha lista. Então vamos cobrir os cenários que a gente tem. A gente tem o cenário da lista ela ser null, ela ser vazia. Então se a cabeça ela é vazia, a gente retorna a cabeça. E aí não tem o que a gente fazer, não tem nada para excluir, então cobrimos um caso. O segundo caso que a gente pode cobrir é caso o elemento que eu queira excluir é o primeiro da lista, é a cabeça da minha lista. Então se head, no caso, .value é igual a string que eu estou procurando, no caso o elemento que eu quero excluir é o primeiro da lista, aqui a gente poderia só retornar, por exemplo, return head.next. E aqui a gente só pode perguntar pelo valor da cabeça porque a gente já verificou que ela não é nula. Porque se a gente invertesse a ordem aqui das coisas, pode ser que ele tentasse verificar o .value de alguma coisa que é null, que é undefined, que não existe, então daria um problema. E aqui entra a parte mais difícil desse algoritmo, que o que é? É procurar o elemento que a gente quer excluir. Porque não é simplesmente andar até o elemento que eu quero excluir. Não é só eu andar, por exemplo, até aqui o L. Porque eu teria que parar antes do L, Eu teria que parar aqui para fazer esse ponto next aqui apontar para o próximo. Então, daria para a gente fazer isso apenas com uma variável, já que a gente tem o ponto next ali, mas as nossas condições elas ficariam um pouco estranhas de se escrever, porque a gente estaria sempre olhando para o elemento da frente. Então, para esse início aqui desse algoritmo, acho que é mais interessante a gente trabalhar com duas variáveis. Então, a gente vai ter a variável temp, que é a variável temporária, e a variável temp2, que ela vai estar sempre atrás da variável temporária. Vamos lá para ficar mais fácil para vocês. Let temp vai receber a cabeça, do mesmo jeito que temp2 vai receber a cabeça também. Os dois vão começar do mesmo lugar. E aqui é nesse while que está a jogada. O temp, enquanto o temp for diferente de null, então a gente vai andar até o final da nossa lista, enquanto o temp for diferente de null. Deixa eu colocar aqui, olha só. O temp, ele começou aqui e ele vai ir até o final da nossa lista. Mas qual que é o critério de parada? É quando chegar no final da lista? É a gente percorrer a lista inteira? Não, é a gente encontrar o elemento que a gente está procurando. Então, é até o tempo chegar no final da lista ou até ele achar o elemento que a gente quer excluir. Então, enquanto temp diferente de null e temp.value for diferente da string que a gente está procurando.
Enquanto isso acontecer, o que a gente vai fazer? A gente vai andar com a variável temporária e a gente vai andar com a variável temporária número 2. E como que a gente faz isso? Olha só, a gente tem o temp aqui e a gente tem o temp2 aqui também. Os dois começam no mesmo lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar com o temp e eu vou ficar parado com o temp2. Na segunda interação, eu vou andar com o temp, vou andar com o temp2. Vou andar com o temp, vou andar com o temp2. Vou andar com o temp, vou andar com o temp2. Então, o que eu tenho que fazer aqui? O temp2 ele está sempre atrás da minha variável temporária. Então, ele recebe o temp na posição que ele está. E o temp ele vai receber temp.next. Olha só. Então, dessa maneira, o que eu faço? Quando eu começo ele aqui, olha só. Temp2 recebe temp, eles estão no mesmo lugar. Temp recebe temp.next. .next, foi para cá. Aí ele voltou. Temp é null? Não. É o elemento que eu estou procurando? Não, também. Temp2 recebe temp, temp recebe temp.next. Aí, vai olhar para cá. Então, dessa maneira, a gente vai andando com os elementos na nossa lista. E qual que é a condição de parada aqui? Quando ele achar a string, ou quando o temp ele chegar no final da minha lista. No caso, eu não achei a string que eu estou procurando. Então, a gente tem que fazer esse tipo de verificação. Por que ele chegou no final da minha repetição? É porque ele achou a string que a gente quer deletar, ou é porque ele chegou no final da lista? E a gente pode fazer essa verificação por se temp é diferente de null. Se o temp ele é diferente de null, ou seja, se eu cheguei até aqui, por exemplo, quer dizer que eu quero excluir o f. Se eu cheguei até o final da minha lista aqui, que é o null, quer dizer que eu não encontrei nenhum elemento que eu quero excluir. Então, se o temp diferente de null quer dizer que a gente encontrou alguma coisa, vamos voltar aqui no caso do L, olha só, o temp encontrou esse string que eu quero excluir. Então, o que eu tenho que fazer? Temp2, que está aqui atrás, vai receber temp2.next, vai receber temp.next. E aí, o meu ponteiro passa a apontar para o f. Então, temp2.next recebe temp.next. E aqui eu retorno a cabeça da minha lista. Lembrando que essas caixinhas que elas estão ficando sem referência aqui, que elas estão ficando para trás, o JavaScript ele tem o garbage collector dele. Então ele vai ver que esse endereço de memória não tem mais como ser acessado e vai remover ele da memória. Do mesmo jeito que isso acontece no Java e também no C#. Agora, se você estiver trabalhando em C, em C++, esse garbage collector não trabalha dessa maneira. Acho que no C++ hoje ele já trabalha, mas no C eu sei que não. Então você teria que vir aqui e dar um remove, dar um delete na memória ali que está parada. Então por isso que é importante também a gente ter o temp, porque se a gente tivesse, como exemplo no C, a gente ia vir, ia dar um delete from memory aqui, é só um comando fictício. O temp, para a gente tirar esse espaço de memória e parar de ocupar espaço no nosso programa, e aí a gente poder continuar com ele normalmente, porque senão a gente vai tendo muito espaço de memória alocado e pode ter um Stack Overflow e aí por diante. Bom, então aqui nós finalizamos o nosso algoritmo de lista encadeada. Vou rodar aqui o delete só para ter certeza de que a gente não fez nada errado. Então, delete from list, vou passar a lista que eu quero deletar, e eu vou passar aqui que eu quero excluir o W, que é o primeiro elemento da minha lista. Vou dar um play, olha só, ele excluiu o W. Vou passar o F, que é o último elemento da minha lista, vou dar um play, tirou o F, e vou passar o O, que é um elemento ali no meio da minha lista. Olha só, ele tirou também. Vamos ver o caso da gente só ter um elemento na nossa lista. Vou deixar só o W. E eu vou tirar justamente o W. Dei um play. Nossa lista está vazia. Então, o nosso algoritmo está funcionando perfeitamente. Nossa lista encadeada está finalizada. Pessoal, aqui nós fizemos o algoritmo baseado em funções, certo? No caso, a gente tem que sempre retornar a cabeça da nossa lista. Isso daqui, esse algoritmo, ele é um algoritmo base para a gente ver os próximos algoritmos. A gente ainda vai fazer, por exemplo, pilhas, vamos fazer filas, mas esse daqui é a base de tudo que é lista encadeada. Para os próximos vídeos, o que a gente vai fazer? A gente vai refatorar esse código, transformando ele numa classe, que vai ficar mais fácil da gente ver, trabalhar com alguns elementos ali dentro.
Porém, se você preferir continuar trabalhando com funções, lembre-se sempre que você tem que retornar a cabeça da lista dentro de todo o algoritmo, você tem que receber a instância da lista que você quer mexer e você tem que retornar a mesma instância para que você não perca aquela lista. Então os próximos passos, os próximos vídeos aqui vai ser justamente ensinando a fazer essa refatoração e aí a gente vai ver um carinha muito interessante que é o chamado de descritor, que ajuda a gente a trabalhar com esses algoritmos aqui e na sequência a gente já vai ver a lista encadeada, a lista duplamente encadeada. No caso a gente tem duas referências, tanto um ponteiro para frente quanto um ponteiro para trás. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Vejo vocês numa próxima. Até mais!